Jai, mulheres maravilhosas. Hoje, dia 3 de novembro, um dia após esse dia de finados, né, o Dia dos Mortos, que a gente também celebra aqui no nosso país. O objetivo hoje dessa conversa, além de levar um consolo para quem tenha passado por essa experiência, é encher um pouco mais esse coração de esperança e lembrar que os corações que se amam nunca se afastam. Se você não me segue ainda, me siga, se inscreva aí nesse canal e ative as notificações. É um tema profundo, é um tema sensível e é um tema delicado. Mas nesse canal eu já fiz um vídeo sobre uma história de Buda, onde Buda é questionado por um discípulo que ele falasse sobre a morte, e Buda fala das 4 esposas. E eu quero começar a partir desse gancho, né, das dimensões. Dentro desse método eu falo das dimensões, eu falo da dimensão física, eu falo da dimensão energética, eu falo da dimensão mental e eu falo da dimensão do espírito. Porque sofre muito, sofre mesmo, quem tem somente essa percepção da dimensão física. Mas aí você pode dizer, Rô, mas a morte é um processo muito sofrido. Eu sei que é. Eu sei que a morte é um processo doloroso, a gente usa a expressão perda, mas a gente só perde, na verdade, o que a gente não tem. O que a gente tem, a gente não perde. O que a gente perde, né? E eu lembro muito, por exemplo, eu já passei por essa experiência de ter visto desencarnar, né, morrer a minha mãe, isso já fazem mais de 10 anos. E uma das coisas que eu confesso para vocês que realmente foi uma mudança de consciência para mim nesse momento, foi quando eu vi o corpo dela e eu pude fazer uma reverência sincera. Eu posso dizer para vocês que ali naquele momento foi muito sincero, quando eu pude agradecer aquele corpo que abrigou aquele espírito, que já não estava mais naquele corpo. Mas foi graças àquele corpo, né, que eu pude ter essa mãe aqui na Terra, que eu pude sentir o seu colo, o seu carinho, o seu beijo, mas que ali só estava o corpo, porque essa essência já não estava mais ali. Então, quando a gente se vê na iminência, né, diante de algo que a gente não pode mudar, e mais ainda, né, diante de algo que é uma certeza para todos nós, e que na hora que a gente se vê sem a pessoa que a gente ama, tem um momento que a gente perde o chão. Tem um momento que é como se a gente caísse, como se a gente caísse num grande precipício, numa queda livre. Parece que a gente nunca vai chegar a esse fundo. Mas essas quedas são maiores se a gente não tem essa consciência dessas outras dimensões. Todos vamos sofrer sem dúvida, mas eu digo, sofrem menos e lidam menos com essa situação quem percebe que existem outras dimensões e que a morte realmente é só um lugar de passar, não é um lugar de ficar. Então, existe uma grande diferença entre morrer e existe uma grande diferença entre desencarnar. Muitas pessoas perguntam para mim assim, Rô, você professora de yoga espírita? Sim, professora de yoga e espírita. Porque eu não vejo diferença nessas duas linhas de pensamento. Algumas pequenas coisas marcam as suas individualidades nessas duas filosofias, nessas duas ciências. E, de certa maneira, cada uma com um aspecto religioso, como diria muito bem o professor Hermógenes. Tudo que nos religa de novo a essa fonte maior não deixa de trazer em si esse aspecto religioso. Então, morrer é quando
todos os nossos sistemas físicos, eles param de funcionar. Isso é a morte. Agora, desencarnar significa sair dessa matéria, sair desse corpo, é realmente se desprender de tudo o que fica, é não ter apegos. Então, quando a gente olha para essas dimensões, nós vamos ter muitas amarras, certo? Nós temos muitas amarras. E eu quero dizer para você que tudo isso eu falo de forma assim muito natural e muito espontânea, e eu espero que a gente sinta isso, uma no coração da outra, conectada dentro dessa simplicidade, dessa naturalidade para falar desse assunto, porque a gente não fala disso porque isso é colocado como um tabu na nossa vida, a gente não fala para os nossos filhos, né? A gente não fala em casa, a gente diz, meu Deus, bate na boca para falar de morte, a gente vê nisso como uma coisa ruim, mas porque a nossa cultura ocidental também faz isso em relação a essa experiência. Então, a gente tem essas amarras, essas prisões, elas se dão no nosso corpo físico. Porque o corpo ele deve ser visto como um instrumento. Porque quando a gente olha para um filho, olha para um grande amor, dificilmente a gente olha para aquela pessoa pensando que ela é um espírito imortal. Dentro do método a gente chama isso de purusha, a alma, o espírito. Então eu não olho para o espírito, geralmente eu olho só para aquele corpo, para aquele tipo físico. Raras vezes a gente lembra disso, se é que a gente lembra e se é que a gente considera isso dentro da nossa forma de se relacionar e viver. Mas o corpo físico é a nossa primeira e muitas vezes algema, é como se fosse uma algema. Às vezes a gente vive tão preso a esse corpo e tão atrelado a ele, e tão atrelado muitas vezes às coisas e aos outros, como se isso nunca fosse se romper, e vai se romper. Buda fala uma coisa muito, muito profunda, ele diz, tudo que os meus olhos veem, se não estragou, vai estragar um dia, e se não morreu, um dia vai morrer. Isso é muito sábio, então ele já está dizendo para nós que tudo aquilo que é material não dura, a matéria não dura. Então isso já é uma quebra de paradigma, mas às vezes a gente está algemado, e quanto mais preso ao corpo e a tudo que é material, é mais difícil soltar. Isso para quem parte, e isso para aquela pessoa, você que talvez é a mãe, o pai, ou é o amigo, ou é o filho de alguém que partiu, quanto mais preso a gente está àquele corpo, não é aquela pessoa, mais a gente sofre. Percebe isso? Então, eu tenho a impressão que talvez você possa estar pensando em alguém que passou por um luto recente, que perdeu alguém, que sofre muito ainda com a perda. Encaminhe esse vídeo, porque muito provavelmente ele vai levar uma luz, um consolo a esse coração. Eu te agradeço muito se você fizer isso, porque a gente dissemina esse consolo, e toda vez que a gente dissemina um consolo, sabe aquele momento de aconchegamento, assim, de pegar o outro e dizer assim, tá tudo bem? A gente equilibrando mais mentes e mais corações, a gente cria uma atmosfera espiritual melhor, inclusive para aquelas pessoas estranhas que estão desencarnando. Olha que interessante isso, porque a gente cria também uma atmosfera diferente. Então, a gente é apegado a essa dimensão do corpo, mas às vezes a gente também é apegado a outras dimensões. Às vezes a gente é apegado aos nossos títulos, a gente é apegado às nossas coisas. Às vezes a gente é muito apegado a isso. E não é não cuidar. Quando eu falo do apego ao corpo, não é que a gente não deva cuidar. Eu vivo falando aqui dentro desse canal o quanto a gente tem que cuidar do corpo, ainda mais nós mulheres que já passamos dos 50 anos, né? A gente deve cuidar desse corpo e cuidar muito para que ele tenha saúde. Esse é o objetivo do cuidado, saúde. E a beleza me dá a impressão que ela é sempre uma consequência disso. A beleza é uma consequência da saúde. Quanto mais saúde nós temos, nos níveis mais profundos,
mais a gente traz para esse corpo uma luz diferente. Mas a gente também é apegado às coisas, afinal de contas, a gente precisa delas. Precisa do dinheiro, do carro, da casa, dos objetos. Mas há pessoas que não largam isso de jeito nenhum. Nem quando estão na Terra, nem quando não estão mais na Terra. E isso é como um ímã. Porque nós vivemos como se a gente fosse dono. E a gente não é dono. E eu lembro sempre uma frase de Paulo, que é uma frase de frequente reflexão para mim. Paulo diz assim: vive como tudo possuindo e nada tendo, porque assim é. A gente possui tudo, mas a gente não tem as coisas. A gente não leva essas coisas na nossa grande viagem. Vai ficar tudo. Vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Será que a gente faz esse exercício? Será que a gente olha para alguém que a gente ama e pensa assim: e se amanhã essa pessoa não estiver aqui? Será que eu ensino os meus dessa maneira? E se eu não estiver aqui amanhã, como é que você vai ficar? Eu estou tendo relações que dão autonomia ou dependência? Porque às vezes a gente gosta que o outro seja dependente de nós. Porque isso às vezes massageia o nosso orgulho, o nosso excesso de importância, não aquela importância no sentido de eu estar morando dentro daquele coração. Importante é aquele que eu trouxe para dentro, mas às vezes a gente quer ser importante demais. A gente quer ser sempre essencial na vida do outro, e isso não é bom. Porque quando a gente parte, ou aquele que parte, não nos leva junto, a gente fica. Então aí entra uma palavra que, se eu pudesse ter uma palavra escrita aqui na minha frente, seria autonomia. De saber que da minha vida eu dependo em primeiro lugar dela. E quanto mais eu fortaleço dentro de mim essa capacidade de viver, independente do que eu tenha, independente de quem esteja ao meu lado, nós vamos sair inteiros dos embates. A morte é aquele momento onde a gente muitas vezes vai ficar ao chão, e vai ficar ao chão por um período. Nós vamos chorar muitas vezes, nós vamos sentir muita saudade, e isso é natural. Até hoje eu sinto saudade da minha mãe. Mas toda vez que eu penso nela, eu tenho uma técnica. Eu fico até emocionada de falar. Porque sempre que eu lembro dela, eu imagino que eu entrego uma flor. Então, essa é a maneira que eu tenho de dizer para ela o quanto que ela é importante para mim. Essa é a maneira de eu dizer para ela: muito obrigada por tudo que você me ensinou. Então, essa lágrima, essa saudade, é a parte saudável do processo. Quando a gente se emociona, porque não tem como. Muitas vezes a gente não se emocionar quando a gente lembra desse amor que foi. Quando a gente muitas vezes está adoentado e sabe que vai partir. Quantas pessoas estão em estados terminais? Muitas pessoas estão em estados terminais. Isso é uma dor muito grande. Saber que você está partindo. E quantos de nós nos preparamos para isso? Então, quando a gente pensa em alguém que a gente ama, a gente não deve pensar no sentido egoísta. Por que que essa pessoa não está ao meu lado? Por que que essa pessoa me deixou? Quantas pessoas falam isso? Fulano me deixou, como se ele fosse meu, como se ele fosse minha propriedade, como se ele tivesse a obrigação de estar comigo. Essa fala é uma fala muito egoísta. Às vezes nós somos tão egoístas que a gente não permite que o outro vá. E quando um ciclo de existência ele se encerra, significa que o outro não tem mais nada para fazer aqui e que a gente deve dizer para ele: vá. Tudo que você teve que viver nessa vida, você viveu. Vá. Por mais que a gente ame aquela outra pessoa, porque o amor é livre, o amor não é apegado. Eu sei que é duro.
Eu entendo você. Eu tive a oportunidade de acompanhar a desencarnação de uma querida amiga. Isso já fazem 2 anos, muito próxima a mim. E no momento em que eu pude estar no hospital com ela, eram as horas derradeiras mesmo. Ela estava já no processo, a gente fala de desligamento do corpo físico, né? A gente usa essa expressão. E eu pude fazer uma prece e eu pude dizer bem pertinho: vá, você fez o seu melhor. Não se culpe por nada. Siga a sua jornada. Não há mais nada para você aqui, nesse mundo terreno. Porque os amores, eles devem permanecer, eles permanecem em nós. Mas às vezes, como eu falei, as coisas nos prendem. Quanto mais a gente está preso às coisas, mais difícil é partir. Mais difícil é deixar o outro ir. Deixa o outro ir. Uma outra prisão dentro dessa dimensão é, às vezes, a gente está extremamente identificado com a própria personalidade. Às vezes a gente enche o peito para dizer: eu sou fulano de tal. Tem pessoas que gostam de ficar nesse lugar. E eu sempre falo, quanto mais alto é o lugar onde a gente gosta de ficar, de ser visto, às vezes maior é o tombo. Às vezes a gente gosta de ficar nesse lugar. Nós não somos mestres, nós somos pessoas que estamos vivendo as nossas experiências no mundo. Dolorosas, difíceis, desafiadoras, mas são só experiências. Às vezes a gente tem cargos, às vezes a gente tem muito dinheiro, às vezes a gente tem muito poder, às vezes a gente tem fama, mas são situações transitórias da vida. Vive como tudo possuindo e nada tendo, e com todos e sem ninguém. Tudo isso vai passar. O nome que eu carrego, o título que eu tenho, o meu diploma na parede, tudo isso vai ficar, eu não vou levar a absolutamente nada. Às vezes a gente está preso a essas titulações e elas significam às vezes nada do ponto de vista espiritual. Isso é muito forte. Então há pessoas que morrem, mas elas não conseguem soltar essas amarras. Elas não conseguem romper esses grilhões, essas algemas. Às vezes a gente está preso a certos viés religiosos também. Ninguém veio para a Terra para ficar preso num erro eterno. Não existe um erro eterno. Porque se a gente pensa nessa força criadora, e a gente pode chamar de Deus, Ele é extremamente generoso, Ele é de bondade infinita e misericórdia, então Ele não quer que nenhum filho seu sofra. Como diria o Cristo, eu gosto muito de uma frase de Jesus onde ele diz que um pai que ama o seu filho não vai dar-lhe uma pedra, ele vai dar pão. Então, essa força criadora, ela só quer oferecer para nós oportunidades. Às vezes os tempos que certas pessoas passam conosco são tempos curtos, eu sei. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ter ficado mais tempo com esse filho que foi tão cedo. Mas às vezes esse Criador recruta esses bons soldados mais cedo, porque sabe que eles vão continuar fazendo excelentes trabalhos nessa outra dimensão espiritual. E nós precisamos ser esses outros bons soldados, fazendo a nossa melhor parte aqui na Terra. Eu gosto muito de uma pesquisadora que chama Elizabeth Kübler-Ross. E a doutora Elizabeth Kübler-Ross, ela foi uma das pesquisadoras contemporâneas. Tem um livro dela maravilhoso que chama Roda da Vida, que é aquele tipo de livro que você começa e você não para até acabar. E ela vem de um meio acadêmico, científico, e ela, psiquiatra, leva os alunos para fazer um trabalho de pesquisa num hospital, para analisar como que é a mente das pessoas que sabem que vão desencarnar, que são aqueles estudos de pessoas que estão desenganadas. E
todos assinavam um termo dizendo que participariam dessa pesquisa, e quando eles eram observados, né, e questionados assim, quais seriam os seus desejos, sabendo que a vida física iria encerrar, todos, praticamente todos, pediam coisas semelhantes. Chama o fulano que eu quero pedir perdão. Chama o outro que eu quero dizer para ele que eu o amo. Chama o outro porque eu estou devendo alguma coisa para ele. Eu peguei uma coisa e não devolvi, eu peguei um dinheiro emprestado. Observa que aí tem um ponto tão importante para as nossas vidas, que é a gente estar em paz com a própria consciência. Isso está muito na dimensão espiritual, que eu falo tanto dentro desse método, onde a gente tem valores que vão nortear a nossa vida. Valores como, por exemplo, Satya, que significa ser verdadeiro, ser limpo. Lembra quando Jesus diz que quem vê a Deus são os que têm limpo o coração? E limpar o coração é não ter pendências, é não deixar para depois. Não tenha vergonha de dizer que você ama. Mas aí você pode dizer assim, Rô, mas a pessoa que eu amei tanto já foi e eu não tive tempo. Diga mentalmente para ela ainda, sempre há tempo de dizer, eu te amo. E mais do que tudo, aprenda a soltar. Aprenda a soltar. Aprenda a se soltar. Aprenda a perdoar, porque isso vai deixando a nossa bagagem mais leve ao longo da vida. Elimine o máximo de pendências que você tem. Não torne, por exemplo, para você que está sofrendo ainda com essa perda, não torne isso mais pesado. Isso pode ficar mais leve. E eu tenho um exemplo lindo de uma aluna. Fazia uns 7 anos que o marido dela havia falecido. E, eventualmente, dentro das práticas, eu ministro alguma prática cujo tema é a morte. Eu faço isso bem de propósito. E no final do relaxamento eu vi que ela chorou muito. E quando nós voltamos, e esse é o tipo de prática que geralmente depois eu sempre faço um feedback, a gente tem um tempo para falar da experiência. Depois que ela sentou-se já mais calma, né? Porque falar desse assunto é sempre emocionante. Percebe que eu não estou falando de negar as emoções, eu não estou falando de não se emocionar, não é isso. Porque são lágrimas e lágrimas que a gente chora. Então, quando essa senhora, já no alto dos seus 70 e poucos anos, ela se senta, ela fala assim, hoje pela primeira vez eu consegui soltar o meu marido. Hoje eu consegui dizer para ele, vá, porque eu estou bem, e eu vou ficar bem, mesmo sem você. Porque eu ficar bem é deixar você bem aonde você está. Aquilo foi extremamente marcante na minha vida. Então, como é poderoso quando a gente percebe a dificuldade própria, essa dificuldade às vezes de soltar, porque isso é o nosso egoísmo. Amar não é isso. Amar é sentir falta, mas a despeito da falta que eu sinto, eu digo para o outro, vá. Amar não é acorrentar ninguém ao nosso lado. Amar é dizer, vá e siga a tua jornada feliz. Você vai fazer muita falta, eu vou chorar muitas vezes, mas vá. Porque o nosso amor, ele é tão grande que um dia nós nos reencontraremos para trocar de novo aquele abraço saudoso e entender que a morte é só uma passagem, é só um lugar por onde eu transito, é só um lugar por onde eu passo. Não há nada definitivo. Eu sei que é difícil. Talvez você esteja aí emocionada, emocionado, talvez você esteja lembrando. Compartilha, compartilha porque esse vídeo vai levar consolo a mais corações.
E para que eu possa finalizar e para que a gente possa entender essas lágrimas, havia uma mãe que chorava muito a ausência da sua filha pequena. Ela chorava muito, mas todos os dias ela chorava essa perda tão tenra. A menina morrera, talvez com 5 anos. Era aquela criança doce que enfeitava aquela casa, era sorridente, era gentil, era amorosa. Ela fazia caminho de flores, de pétalas, de brinquedos. Sempre recebia aquela mãe carinhosamente. E essa criança parte assim tão cedo. E essa mãe tão inconformada e super revoltada com Deus, mas por que tiraste este anjo tão lindo do meu colo tão cedo? Por quê? Por que esse castigo tão terrível? Por que essa espada enfiada no coração de uma mãe, de uma única filha? E por longos meses essa mãe chorava copiosamente, sem nenhum consolo. Inclusive com aquele pensamento obscuro de tirar a sua vida para tentar encontrar a filha, que é coisa que não acontece. Quando nós falamos do processo da morte, da desencarnação, nós falamos de um processo natural, não de tirar a própria vida, porque essa vida, ela pertence ao Criador. Nós somos administradores dessa vida. Então, essa mãe, depois de muitos meses inconformada e tendo esses pensamentos obscuros, ela dorme um dia pesadamente e ela tem um sonho. Ela sonha que está diante de um céu maravilhoso, de um jardim incrivelmente belo, florido, e com crianças retratadas com asas, como se fossem anjos, essas figuras mitológicas. E todas estão brincando e ela fica à procura da filha. E aquelas crianças maravilhosas, em alguns momentos, aqueles anjos levantavam voos suaves, alcançando aquelas distâncias no céu tão altas, brincando entre as nuvens. E de repente, ela caminhando por aquele jardim, vê a sua filha completamente molhada, com uma água corrente, como se tivesse sempre embaixo de um chuveiro. E quando ela abraça a filha, ela vê: meu anjo, como que você está assim, molhada? Mãezinha, são as tuas lágrimas. As tuas lágrimas não me permitem que eu voe como as outras crianças. Porque o teu choro me deixa assim, mamãe. O teu choro me deixa pesada. Então eu vou te pedir, eu sigo. Veja, eu estou viva, eu estou bem. Seca as tuas lágrimas, mãe. Seca o teu rosto. E me deixa secar também. Porque quanto mais alto eu for, mais dentro do teu coração eu estarei. Quanto mais alto eu for, mais eu te amarei. Seca as tuas lágrimas, mãezinha. E quando aquela mãe para de chorar e ela abraça aquele anjo de novo e beija carinhosamente aqueles cabelos, aquela criança fica seca. Ela segura nas mãos da mãe e fala: eu te amo para sempre. E aquele anjo vai. E aquela mãe volta. E quando aquela mãe desperta, ela acorda tão fortalecida e entendendo que aquelas lágrimas não eram lágrimas boas. Eram lágrimas de apego, de posse. Porque os teus filhos não são teus, são filhos de Deus. E esses filhos estão temporariamente sobre a nossa tutela. E quando aprouver a vida, quando for necessário, a vida pode chamar qualquer um de nós. E quem fica tem que dizer:
vai, meu anjo, voa bem alto. E a gente vai escutar esse anjo dizer para nós: eu te amarei para sempre. Namastê.